O nome da apresentação dele é Insumos Inovadores com Base para uma Agricultura Regenerativa. A ideia hoje é nós falarmos um pouco dessa tecnologia dentro do conceito de agricultura regenerativa, que é um conceito muito em voga hoje em dia. Todos falam, assim como algum tempo atrás, todos falavam de drone, né? Todo mundo queria ter um drone, achava a maior ferramenta do ponto de vista de agricultura, para poder tirar foto, etc. Mas essa onda passou e as pessoas perceberam que por trás do drone tinha o software que era necessário a operar para que você tivesse uma boa operação do equipamento em si, do drone. Com a agricultura regenerativa é a mesma coisa. Todos nós falamos, a Brasil é agricultura regenerativa, mas muitas vezes a gente não percebe o que está por trás desse conceito. Então a ideia da nossa apresentação aqui hoje é falar exatamente desse conceito de agricultura regenerativa com base nos produtos com os quais nós trabalhamos. Aliás, essa é uma boa oportunidade também para eu mostrar para vocês o porquê desse nosso lema, rompendo as barreiras da produtividade. É exatamente porque propiciar a planta que ela expresse o seu potencial de rentabilidade e rendimento praticamente são os objetivos por trás das tecnologias da Plant Healthcare. É com isso que nós trabalhamos, né? Todos nós vimos até agora algumas apresentações sobre nutrição. Nós vamos entrar numa outra seara, mais parecida com vacinação do que com nutrição propriamente dito. E é por trás dessa tecnologia que nós trabalhamos. E é isso que eu vou explorar com vocês dentro do conceito de agricultura regenerativa. Para aqueles que não conhecem a PHC, a PHC é uma empresa de tecnologia que atua a nível global, com sede nos Estados Unidos. Nós já temos 30 anos de desenvolvimento e pesquisas, já testados na maioria dos polos agrícolas do mundo, Estados Unidos, África, Europa, América do Sul, e com uma tecnologia voltada a proteínas elicitoras. São proteínas extraídas de bactérias que iniciam o processo de defesa das plantas. Basicamente é essa a tecnologia com a qual nós trabalhamos. E elas promovem uma resposta hipersensitiva e fazem com que assim a planta possa se preparar melhor para expressar o seu potencial produtivo. Aqui no Brasil, como o próprio Francisco comentou, nós trabalhamos com a proteína Harpin a nível comercial, numa parceria com a Coplacana, que detém a exclusividade do mercado de cana-de-açúcar, com a marca H2 Copla. E nós também trabalhamos com o desenvolvimento de novas tecnologias que nós chamamos de PRETEC, Plant Response Elicitor Technology. São tecnologias que especificamente fazem com que a planta tenha um tipo de reação e possam ser, por exemplo, um pouco mais resilientes a doenças, a nematóides, ou então ao aumento de produtividade também. Essa primeira família da tecnologia PRETEC, essa plataforma chamada Inatus, ela é voltada para controle de doenças fúngicas, essa é para controle de nematóides e essa é para aumento de produtividade. O Harpin, o H2 Copla, ele é voltado para o aumento de produtividade. E existem algumas diferenças entre uma tecnologia e outra, mas basicamente elas trabalham da mesma maneira. Bom, esses são os produtos que nós estamos trazendo para o Brasil ou já temos disponíveis aqui no Brasil para todos os nossos clientes. Mas isso foi só uma introdução para vocês entenderem a nossa relação com a agricultura regenerativa e o tema que eu quero explorar aqui com vocês. Por que isso? Porque assim, quando nós trabalhamos com o agricultor de uma maneira geral, nós precisamos entender as necessidades do agricultor. O agricultor hoje ele quer praticar uma agricultura regenerativa e ele precisa ser orientado a fazer essa transição da agricultura convencional para a agricultura regenerativa. O papel de cada um de nós aqui é exatamente esse, levar para o agricultor essa mensagem de como é que ele pode fazer essa transição com sustentabilidade. Para vocês terem uma ideia, se vocês pegarem o conceito de agricultura regenerativa, propriamente dito, e dissecarem ele, a maneira pela qual uma agricultura regenerativa vai ser avaliada no futuro vai ser pela redução das emissões de gás de efeito estufa, CO2 principalmente. É assim que você vai medir se uma agricultura é regenerativa ou não, quer dizer, é sustentável ou não, mas existe uma diferença entre sustentabilidade e regeneração, que eu vou mostrar mais adiante. Isso significa, em outras palavras, ao reduzir a emissão de carbono, a CO2, fazer um manejo conservacionista do solo, o que, aliás, o Brasil já é, como é que se diz, referência mundial com plantio direto em soja, por exemplo. É preciso reduzir o uso de fertilizantes, ou melhor dizendo, fazer o uso racional de fertilizantes na produção agrícola, assim como também reduzir o uso de agroquímicos, utilizando ele efetivamente quando for necessário.
E vocês sabem que hoje em dia é mais fácil fazer isso, porque uma das coisas que limitava o uso racional de agroquímicos no passado era que você tinha que fazer o monitoramento. Só que o monitoramento dependia de pessoas. E hoje esses equipamentos, inclusive em drones, permitem que o monitoramento seja feito de uma maneira mais efetiva no campo. Nós precisamos estar atentos a essas tecnologias, porque todas elas vão nos ajudar a fazer essa passagem da agricultura convencional para a agricultura regenerativa. E, finalmente, aumentar a produtividade, porque ao aumentar a produtividade na mesma área, e por isso, de novo, o nosso lema, né, rompendo as barreiras da produtividade, você vai emitir menos CO2 em tonelada de alimentos ou de produtos agrícolas produzidos. Então, ao final, tudo isso aqui reduz CO2, mas esse aumento de produtividade ele é fundamental para dar essa caracterização de agricultura regenerativa às nossas atividades. Eu diria até para caracterizar a sustentabilidade dos sistemas regenerativos, digamos assim. Ela precisa dar lucro, você precisa ter um aumento de produtividade. Tudo isso aqui, quando você desce essa escada, significa custo para o agricultor. Então, assim, por exemplo, ao reduzir agroquímicos, ele vai ter que aumentar a despesa dele em monitoramento, por exemplo. Senão ele não vai conseguir fazer aplicação em plantas daninhas seletivamente se ele não tiver um monitoramento da área, por exemplo, né? Então, assim, a diminuição de custos de uma área, de um lado, implica em aumento de custos do outro lado. E essa orientação nós temos que passar para ele. Muito bem, só para ficar mais claro o que significa descer aquela escada, isso aqui é uma outra maneira de ver o que nós fazemos hoje em dia. Nós estamos no manejo convencional, com alguns padrões mínimos de sustentabilidade para garantir a produção, com o uso de mais energia, ou seja, nós estamos ainda dentro de uma etapa chamada que ainda degenera o solo em que nós utilizamos, falando de uma maneira geral, claro, né? Existem algumas empresas que já implementaram algumas atividades regenerativas, mas na maior parte a gente ainda está dentro desse aspecto de manejo convencional. E para sair daqui, usar menos energia e chegar até o manejo regenerativo, nós passamos necessariamente por essas fases. Um manejo verde, de alta performance, que eu diria que no Brasil, o Brasil é uma referência desse manejo verde. A rotação de culturas como soja e cana, por exemplo, na nossa área aqui, ou mesmo o plantio direto na área de soja, são exemplos muito bons desses manejos verdes, né? Aí sim, nós passamos para o manejo sustentável, que dentro desse critério significa não emitir nenhum carbono. Ou seja, se você entrou com um trator para cultivar o terreno, aquele trator consumiu gasolina e emitiu CO2. Aquele CO2 que ele emitiu, você vai ter que descontar depois naquele que você vai produzir, digamos assim. E a ideia, para chegar nesse ponto aqui, manejo sustentável, é exatamente que esse balanço de emissão e produção seja zero. Não estou nem dizendo positivo. A gente vai consumir mais CO2 do que emitir, mas, no mínimo, ser balanceado. Isso é o que a gente chama de produção de carbono zero. É o que eles chamam, dentro do conceito de agricultura regenerativa, de manejo sustentável. A partir daqui, nós passamos, sim, a fazer um manejo restaurativo, porque o solo que estava degradado ele vai começar a se recuperar. As minhocas vão começar a aparecer, o solo vai ficar um pouco mais orgânico, né, pelo conteúdo de resíduos vegetais que foram incorporados ao solo posteriormente. E aí, sim, então ele vai se recuperar como ser vivo, né, pela própria fauna e flora que existem dentro do solo, e aí sim nós passamos para o manejo regenerativo, que significa aquilo que você usa durante o ano é reposto naquele mesmo ano. O solo consegue manter uma regeneração e manter o nível dele dentro do que a gente chama de agricultura regenerativa. Para passar daqui para lá, é o que eu estava comentando com vocês, o nível de investimento é maior. Você vai ganhando em produtividade, é importante que isso aconteça, porque senão você não se financia nesse processo de passagem. Hoje, eu diria para vocês que nós estamos mais aqui, no manejo verde de alta performance. E aí sim eu posso falar do nosso produto. Por que alta performance é importante? Por causa da produtividade. E por que a nossa tecnologia tem essa diferenciação dentro do mercado de produtos biológicos, produtos naturais, aqui no Brasil? Porque o modo de ação dela é completamente diferente dos outros modos de ação em que você já tiveram contato. Ela simplesmente ativa, é uma proteína que simplesmente ativa um receptor de proteína dentro da célula. O receptor de proteína na célula vai identificar a proteína como um problema abiótico ou abiótico e ele vai iniciar o processo de defesa, que engloba hormônios internos de defesa dentro da planta, como ácido jasmônico, ácido salicílico, envolve a ativação de alguns genes específicos de defesa e fazem com que esse sinal aqui se espalhe por toda a planta, fazendo com que ela se prepare
para enfrentar algum tipo de problema. O que vai acontecer naturalmente no sistema de defesa da planta? Ela vai absorver mais nutrientes, ela vai se desenvolver um pouco mais rápido, vai absorver mais oxigênio, vai fazer mais fotossíntese, e com isso ela se prepara para enfrentar esse problema biótico ou abiótico. Como ela não enfrenta esse problema depois que a proteína é aplicada, ela termina produzindo mais. O nosso foco é exatamente esse, hoje com o H2-Copla. Ele adiciona um pouco de nitrogênio, um pouco de enxofre por via foliar, mas o forte dele é exatamente iniciar esse processo de defesa dentro das plantas. A grande vantagem dessa tecnologia é que ela pode ser aplicada em qualquer época da produção de cana-de-açúcar, e com resultados muito positivos, né? Aqui a gente está numa época de aplicação no vegetativo, mas poderia ser no suco de plantio, no corte de soqueira, na pré-colheita e em outras situações. E aqui, só para vocês terem uma ideia dos resultados que nós tivemos até agora no Brasil. No foliar vegetativo, cada barra dessa aqui é um experimento que nós fizemos, um ensaio no campo, comparando o produtor com o tratamento. Nós tivemos 21% de aumento de produtividade quando aplicado no foliar vegetativo. Tivemos, em média, 23% quando aplicado no suco de plantio. Ele é aplicado um pouco mais cedo, ele responde mais. E no corte de soqueira, por exemplo, 25% de aumento de produtividade. Óbvio que vocês têm menos produtividade num campo, maior no outro, mas na média nós temos esses 25% de produtividade, nesse caso aqui em 40 campos. Muito bem, os gráficos indicam uma coisa, mas é importante que vocês visualizem isso. Isso é uma área que passou por uma seca em 2018 aqui em Piracicaba, com a aplicação do H2-Copla e sem a aplicação do H2-Copla. Aqui, em Pederneiras, padrão do produtor também que passou por um estresse bastante grande, e o padrão tratado com H2-Copla. Qual é a diferença entre um e outro do campo? Ituverava, aplicação no vegetativo. Cana-de-açúcar, quanto mais o estresse que a planta enfrenta numa determinada situação, maior a resposta da planta em aumento de produtividade. Aplicação em corte de soqueira, também diferença de produtividade visual. Aplicação foliar em pré-colheita, na bandeja de MPB. Enfim, tudo isso vocês podem encontrar na revista da Coplacana, que, aliás, tem uma matéria dessa palestra hoje nessa revista que vocês têm em mãos aí agora, que eu recomendo dar uma olhada. Finalmente, inovação é uma coisa que se faz não só de produto. A gente fez a nossa parte desenvolvendo o produto nesses anos todos, mas ela implica em vocês saberem adotar a inovação no campo. Primeiro, usem o produto em áreas que, se vocês têm alguma dúvida, em áreas que, por exemplo, têm um pouco mais de estresse. Vocês vão conseguir ver maiores resultados em relação a ele no campo. Isso se chama inovação de gestão agrícola. Usa em áreas mais próximas da usina, por exemplo, para você aumentar a produtividade em áreas próximas à usina e diminuir o tempo de transporte. Inovação de gestão operacional. Usem, por exemplo, para vender o excedente de cana que vocês vão ter e terem novos faturamentos dentro da empresa, como, por exemplo, vendendo créditos de carbono, por exemplo, crédito de carbono e eletricidade, por exemplo, seria uma outra fonte de renda para a própria usina em si. E melhorem o solo, seria uma inovação de gestão ambiental. Essas decisões de inovação, elas são única e exclusivamente dependentes de vocês adotarem uma tecnologia. Não adianta nada, nós, todos aqui que estamos apresentando, trazemos uma tecnologia nova, se vocês não adotam uma atitude inovativa também. E a atitude inovativa, ela é uma coisa simples de ser feita. Ela simplesmente pede que você pare um pouco, analise o que você está fazendo para poder adotar aquilo lá e ver os resultados na sua própria área. Bom, só para finalizar, nós estamos trazendo mais um produto agora para o Brasil, que foi recentemente registrado, que é da linha do Pretec, que vai ser um fungicida para cana-de-açúcar e café para controle de ferrugem alaranjada e ferrugem do cafeeiro. Esse produto vai se chamar Muxi e nós vamos estar trabalhando no lançamento dele nos próximos meses. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia da testemunha não tratada, ferrugem alaranjada aqui, e de 2 doses que foram testadas em Iracemápolis, no laboratório Plantec. Esse produto vai ser recomendado, como eu comentei, tanto para café e cana, e ele vai estar disponível no mercado já para a próxima época de ocorrência da ferrugem, que seria novembro do ano que vem. Talvez para esse ano ainda não dê tempo para a gente lançar ele oficialmente no mercado. Enfim, regeneração, pessoal, é o destino. Sustentabilidade é o caminho. E a decisão, quem toma, somos nós, em relação a como trilhar esse caminho da melhor maneira possível. O nosso papel aqui, como fornecedor de insumos, é garantir que o produto que nós entregamos para vocês contribuam para esse aumento de produtividade e, consequentemente, com a redução de custos, para que vocês possam investir exatamente o que vocês precisarão investir para chegarem até a agricultura regenerativa.